Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, com essa presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai, assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação, Senhor, para sermos sempre parecidos contigo, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia, em Números, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de família. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Somente até aqui. 1 e o 2. O que está acontecendo aqui? Aqui estava começando a acontecer a organização do povo de Deus. Se a gente lembrar do capítulo 1, a gente vai lembrar que Deus ordenou a Moisés e Arão que o povo fosse dividido em tribos. Então foi levantado 12 líderes de cada tribo. E dessas 12 líderes de cada tribo, cada líder ia ficar responsável pela sua tribo. Até então, antes de ter essa divisão do povo de Deus ali, Moisés era responsável por todos. Então, Deus falava com Moisés, Moisés transmitia a todos. Porém, nem sempre as informações chegavam de uma forma coerente a todos. Então, o que Deus fez? Ele subdividiu o povo em 12 tribos. Dessas 12 tribos foram levantados 12 homens responsáveis para ficar responsável por essas 12 tribos. Então, aqui no capítulo 2, a gente vê também uma organização de Deus. Como assim? Se você prestou atenção no que foi lido, você vai perceber na geografia do local que no meio, aqui no meio, existia a tenda sagrada. E em torno dela, todas as tribos foram organizadas de frente para a tenda sagrada. Entende? Então, o que isso quer dizer de um modo físico? Né? Geograficamente estava ali a tenda sagrada no centro e as tribos em volta, de acordo com a sua bandeira da sua família. Cada tribo ia colocar as suas tendas ali de frente para a tenda maior. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A palavra nos afirma, de um modo geral, a Bíblia, que quando a gente coloca Deus, Jesus e o Espírito Santo no centro da nossa vida, tudo ganha um alinhamento. Aqui na história não foi diferente. Eles sabiam que eles respondiam a Moisés, mas quem Moisés respondia era Deus. Ok? Então Deus usou a vida de Moisés ali, ele usava a vida de Moisés ali para poder chegar no povo, para o povo entender de uma forma humana o que Deus queria deles. Então, quando se coloca a tenda sagrada no centro do povo, primeiro se colocou a tenda, depois o povo se organizou em volta. Se você pegar para ler o capítulo 2, você vai ver a descrição de cada tribo, a quantidade de pessoas que tinha, o estandarte que era feito, onde foi colocado. Ou seja, com Deus a gente consegue entender que não existe bagunça, não existe zona. Por quê? Quando Deus está alinhado no centro, toda a nossa vida é transformada, tudo à nossa volta é transformado. E não é diferente na tua vida. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Justamente sobre Ele estar ocupando o lugar dele.
Do mesmo modo aqui, que a tenda sagrada ficava num local central de toda a tribo ali, de todo aquele povo ali de Deus, ele ocupava o lugar central. Assim precisa ser na sua vida. Você precisa permitir que Deus ocupe o trono da sua vida. Esse espaço vazio que você sente, esse vazio que muitas das vezes você sente, você vai procurar preencher com outras coisas, esse lugar é Deus, é de Deus. O vazio que você sente é a falta da presença do Senhor na sua vida. Esse lugar precisa ser ocupado por Ele. Mas você fala assim para mim, Roberta, mas eu já reconheci Jesus, mas eu continuo me sentindo vazio. Por que você continua se sentindo vazio? Porque você não permite dele entrar. Você apenas verbalizou, mas você não sentiu. Entende? E é preciso a gente permitir dele entrar ou não ocupar o lugar que é dele, por direito. E ele só consegue fazer isso mediante a sua permissão. Você precisa permitir que ele ocupe a região central da sua vida. Você precisa permitir que ele sente no trono que é dele. Quando Deus ocupa o trono na nossa vida, tudo à nossa volta ganha um alinhamento. O seu modo de falar vai mudar. O seu modo de se vestir vai mudar. O seu modo de se comportar vai mudar. Por quê? Porque Deus está ocupando o trono. Porque você permitiu o rei ocupar o trono. Só existe um rei que pode reger sobre a sua vida e alinhar ela de uma forma que fique corretamente ali, que é Deus. Só que o que está acontecendo? Você abriu a porta para Jesus. Você tem por entendimento que a partir do momento que fez a oração de reconhecimento, você está salvo até a eternidade? Porque foi isso que passaram para você. Só que não passaram para você que para você chegar na eternidade, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa conquistar o seu espaço. Então, para você conquistar o seu espaço, você precisa colocar Deus no centro. Você precisa permitir dele estar na sua vida. Então, o que isso sugere a você? Qual é a consequência desse você permitir de Deus ocupar o centro da tua vida? É o relacionamento com Ele. Entende? É você se permitir ser tratado. É você se permitir ser liberto e curado por Deus. É você enfrentar os teus medos, os teus anseios, os teus traumas e deixar a ferida exposta para Deus curar. Isso é ter relacionamento com Deus. A gente só tem uma transformação na nossa vida se a gente se permitir ser transformado. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio. Deus não vai chegar para ti e falar assim, Ele vai te mostrar. Ele vai usar pessoas, como Ele está fazendo comigo aqui, para te mostrar o caminho. O caminho da cura, o caminho da libertação. Mas Ele não vai impor a você. Por quê? Porque por mais que você venha pela dor para Ele, Ele quer desenvolver em você, com você, um relacionamento. O que isso quer dizer? Ele quer que você o ame. Ele não quer que você o procure apenas por procurar, porque falaram para você que você precisa ser curado e liberto. Não. Ele quer desenvolver com você um relacionamento de intimidade, a qual esse relacionamento gere em vocês dois uma proximidade, aonde você vai conseguir entender fisicamente a existência de Deus na sua vida. Entende? Então, você precisa permitir. Ele não vai invadir. Ele tem poder para invadir? Tem. Ele tem poder de transformar você do dia para a noite? Tem. Mas Ele quer que você conquiste.
Porque tudo que nos é imposto, a gente não faz. Ou a gente faz por obrigação, entende? Aquilo causa um repelimento em nós. Quando a gente faz algo por obrigação, a gente até faz, porém a gente não tem prazer nenhum do que a gente está fazendo. Não é assim? Só que Deus não quer isso para ti. Ele quer que você tenha prazer de estar na presença dele. Ele quer que você o busque em espírito e verdade, querendo estar na presença dele. Ele quer desenvolver em você, no seu coração, lá dentro, o amor verdadeiro. Porque Deus é o amor verdadeiro. Ele quer que você se permita ser amado por ele. E a gente só consegue isso quando a gente coloca Deus no lugar dele. Que é a nossa região central. Para a nossa casa estar organizada, para a gente viver os planos do Senhor, primeiro ele organiza a casa. Que é você, é a sua vida. Você não vai ter como viver os planos de Deus se ele não organizar primeiro. Entende? Os planos de Deus para a sua vida estão prontos. Ele está preparando você para viver os planos dele. Essa preparação que você está tendo, nada mais é que Deus organizando a casa. Ele precisa tirar de dentro de você tudo o que não pertence a ele. Tudo que você, todas as escolhas que você foi fazendo no decorrer da sua vida, os caminhos que você foi tomando, entende? Sem o direcionamento dele. Você fez no seu achismo, na força do seu braço. Você achou que era a melhor escolha que você fez para ti. Mas tudo isso se tornou um montante dentro de ti que causou feridas e traumas em ti. Então o que Deus quer? Organizar a sua casa. Ele quer entrar nesse lugar aí que você não permite de ninguém saber. Ok? Ele quer entrar nesse quartinho que você tranca 7 chaves. Ele quer tirar o que está aí dentro. Porque está atrapalhando o seu relacionamento com ele. Está atrapalhando de você viver os planos do Senhor para a tua vida. Está atrapalhando de a promessa chegar na tua vida. Então é necessário abrir a porta e deixar Deus destravar tudo, tirar todos os cadeados que você colocou. E permitir dele mexer. Permitir dele tratar. Entende? Quando a gente entende que Deus precisa governar a nossa vida, que ele precisa sentar no trono, a gente no início existe uma relutância nossa. Existe um parar, a gente quer frear. Por quê? Porque dói. Dói encarar os nossos traumas, as nossas feridas, os nossos erros de frente. Dói. A gente não quer sentir mais dor porque a gente já sentiu muita dor. Então a gente deixa quietinho. A gente tem a falsa sensação de que se a gente deixar quietinho, não vai atrapalhar mais a nossa vida. Mas esse deixar quietinho está te aprisionando. Você não está conseguindo sair do cativeiro que você se encontra. Você está num cativeiro emocional que você não está percebendo. Porque você está colocando esse cativeiro de lado. Só que Deus quer entrar nesse cativeiro. Deus quer arrombar essa porta. Deus quer tirar esse cadeado. Deus quer libertar você dessa prisão. Entende? Mas Ele só pode fazer isso mediante a sua permissão. Então decida hoje querer dar um novo rumo para a sua vida. Decida hoje querer viver os planos do Senhor para ti. Decida hoje permitir Ele mexer onde está doendo. Vai doer um pouquinho, porque a ferida está aberta. Mas Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai libertar. A partir do momento que você permitir. Então, olhe para si hoje. Faz uma introspectiva sua. E fala, Pai, eu permito que o Senhor mexa onde o Senhor quiser. Eu te dou total acesso, livre acesso para o Senhor mexer aonde o Senhor quiser. Venha de encontro a mim e faça morada em mim. Ore ao Senhor. Libere o acesso. Deixa Ele começar a tratar, a curar, a libertar. Para você ir em direção aos planos de Deus para a tua vida. A casa precisa estar organizada. Para você ser preparado para viver os planos do Senhor. Então você tá com a mão na porta. Abra a porta. Deixa Ele fazer morada em você, verdadeiramente. Ok?
e se permita passar pelo processo de cura e libertação com Deus. Para Ele ocupar a região central de você, para Ele ocupar o trono da tua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui, obrigada pela tua presença em nossas vidas, Pai. Paizinho, que a gente venha entender que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos, Pai, abrir a porta do nosso coração e permitir a sua morada. Pai, vem de encontro a nós, Senhor. Nós permitimos, Senhor. Adentra no nosso coração. Senta no seu trono, Senhor, e faça morada dentro de nós, Pai. Pai, nós damos permissão, Senhor, a Ti, a mexer onde muitas das vezes, Senhor, a gente não quer que ninguém saiba. A gente permite o Senhor mexer, Senhor, lá no quartinho, no porão, na lama, na bagunça que se encontra, Pai. Organiza a nossa casa, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Estamos sedentos de Ti, pela Tua presença, pelo Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a amar verdadeiramente. Ensina-nos, Senhor, a estar na Tua presença, Senhor, a Te buscar em espírito e verdade. Ensina-nos, Pai, a gente ter um coração mais humilde perante a Ti e perante a todos, Pai. Transforma-nos, Pai, de dentro para fora. Tira de nós, Senhor, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, toda soberba. Tira de nós, Senhor, toda altivez. Tira, Pai. Coloca o Teu amor e a Tua presença para nós somente. Que nós venhamos, Pai, ser mais parecido contigo. Que nós venhamos, Senhor, a querer estar mais na Tua presença e Te buscar mais em espírito e verdade, Senhor. Sem máscaras. Sem que nós venhamos Te buscar, Pai, verdadeiramente, Pai. Que não seja por interesse, mas que seja por amor a Ti. Pois aprendemos que buscar a Ti em amor, Senhor, nós desenvolvemos um relacionamento contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, na sua individualidade, na sua intimidade, Senhor. E cada vida, Senhor, venha ter o seu coração transformado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.